queridíssimos do quinto ano, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar um pouco sobre o arredondamento de números. Na aula passada eu falei sobre simplificação de números grandes. Lembram que vocês tiveram que cortar os zeros e usar a vírgula para poder simplificar os números que estavam lá na classe dos bilhões e dos milhares. Agora vamos aprender a arredondar alguns números que ainda não estão na classe dos bilhões nem dos milhares, mas que a gente pode aprender a arredondar. Tem umas regrinhas básicas para que possamos arredondar alguns números. Vamos lá na página 220 ver o que é que está falando sobre esse arredondamento de números. Você pode estar se perguntando, se o número na escrita convencional tiver suas ordens diferentes de zero, o que devemos fazer? Na aula passada eu dei números que no final só tinha zero, mas se tiver um 7, um 8, um 9, o que é que vocês podem fazer para arredondar este número? Vamos seguindo aí. Nesse caso, aplicamos as regras de arredondamentos que estudamos no caderno anterior. Vamos rever essas regras como o exemplo do número 1749, que eu vou fazer aqui do ladinho para você como exemplo. Depois vamos para a página 221, que eu vou resolver algumas questões da atividade 1 e da atividade 2, da questão 1 e da questão 2, que eu já coloquei até aqui. Mas vamos primeiro ao exemplo. Então temos o número 1749, que vamos pegar como exemplo. Vou colocar ele aqui do ladinho, 1749, e vamos fazer o arredondamento desse número. Mas olha só, temos que prestar atenção. Se está pedindo o arredondamento na dezena, eu vou até colocar aqui as ordens: unidade, dezena, centena e unidade e milhar. Lembram ainda dessas ordens? A gente trabalhou um pouquinho com elas. Lembra? Semana passada também eu falei um pouco sobre essas ordens. Então vou colocar ali em cima dos números para que a gente não possa se confundir na hora de resolver essas questões de arredondamento. Olha só que uma coisa tem tudo a ver com outra. O quadro de ordens, você também pode utilizar as ordens para poder ver em que posição está cada número e o que está pedindo sobre esse número. Vamos ver as regras como exemplo do número 1749 que eu coloquei aqui. Inicialmente vamos arredondá-lo para a ordem da dezena mais próxima. Qual número está na dezena aqui? É o número 4. Então eu vou marcar esse número aqui. Então tenho que tomar como base o número 4, que está pedindo na ordem da dezena. Vamos lá ver agora o que é que ele pede mais. Destaque o algarismo, já destaquei o algarismo aqui da ordem que pretende arredondar. No caso é o 4, que está na ordem da dezena, e eu já fiz essa marcação. Como o algarismo da ordem posterior, ordem das unidades, posterior é que está depois. Então, eu marquei aqui o número 4 que está na dezena e vamos ver o que ele quer que eu observe na ordem posterior, na ordem que está depois. Posterior é depois, viu? Só para vocês memorizar. Anterior é que está na frente, posterior é que está depois, atrás, certo? Na ordem das unidades, que é o número 9, é um número igual ou maior que 5. Então, toda vez que eu for fazer um arredondamento, eu marco se é dezena, centena, unidade e milhar e observo se o número posterior é igual ou maior que 5, eu vou arredondar para a dezena mais próxima, para cima. Se o número que estiver posterior for menor do que 5, eu arredondo para menos. Ou seja, aqui eu tenho um número 9, que é um número maior do que 5. Eu tenho que ir para a dezena mais próxima desse 9 aqui, não é isso? Então vamos lá, eu tenho 1749.
Que número é que eu posso arredondar aqui? Eu posso arredondar para 1750 ou 1740. Qual a dezena que está mais próxima? É 50 ou 40? Então, já que se trata de um 9, que é um número que é maior do que 5, eu vou arredondar para a dezena maior, que nesse caso é 1750 que vai ficar esse número. A dezena mais próxima, a maior dezena é 50. Então, eu vou arredondar para mais. Se o número fosse menor do que 5, eu ia arredondar para menos, porque a dezena mais próxima seria 40. Por isso, a gente tem que observar, tá bom? Certinho? Deu para entender? Deixa eu terminar de fazer a leitura aqui para vocês. Então, acrescenta-se uma dezena. Logo, o número arredondado passa a ser 1750, que eu coloquei aqui para vocês. Então, eu arredondei para mais, porque o número que está posterior à dezena é um número maior do que 5. Continuando aí. Observe que 1749 está mais próximo de 1750 do que de 1740, como eu falei para vocês. Então, vamos arredondar o mesmo número para a ordem da centena mais próxima. Agora, está falando de centena. Então, eu vou marcar aqui o número 7, que está na ordem das centenas. Vou botar uma setinha para eu resolver esse número aqui embaixo. Tem unidade, dezena, centena, unidade, milhar. Falou centena, então vamos lá na ordem da centena. O que vocês devem observar agora? Qual o número posterior aí? É o número 4. Lembra da regra? Número igual ou maior que 5, eu aproximo, arredondo para mais. Menor do que 5 para menos. Então, eu tenho 1749. Se eu tenho que arredondar a centena, viu? Não é dezena mais. Então, eu faço o quê? Se eu arredondar, eu tenho que arredondar para menos. Então, né, tia? Sim, porque o número posterior, o número 4, que é menor do que 5, então é sempre para menos. Então, 1749, eu vou eliminar os dois últimos números. Vou tirar 49. Vai ficar quanto? 1700, não é isso? Então, a centena mais próxima é 1700. Vocês podem pensar assim, qual a centena mais próxima? É 1700 ou 1800? É 1700, né, gente? Porque eu tenho um número menor do que 5. Entendido? Agora vamos resolver as questões 1 e 2, letra A e B de cada uma dessas questões, porque eu sempre faço assim, eu faço duas e deixo que vocês façam duas. Então vamos à resolução dessas questões aqui. Ok, vou botar um sinalzinho de igual em cada uma e vou resolver. Vamos ver o que pede na questão. Faça o que se pede em cada item, usando as regras de arredondamento que eu já falei para vocês, mas que vocês podem fazer a leitura novamente, se por acaso vocês não aprenderam ainda, ou não fixaram ainda, na verdade. Arredonde para a ordem de dezena mais próxima, ou seja, já tem uma indicação qual número deve ser marcado aqui. Na letra A é o número 6, porque ele está na ordem das dezenas, e na letra B é o número 0, porque ele está na ordem das dezenas. Então vamos arredondar agora esses números, observando o número posterior. O número posterior aqui da letra A, do número 67, é o número 7. Qual é a regra? O que a regra me diz? Que os números iguais a 5 ou maiores do que 5, eu tenho que arredondar para mais, para a dezena, acrescentando uma dezena. Então, qual a dezena mais próxima aqui para mais? É 60 ou 70?
70, isso aí mesmo. Quem gritou aí 70, acertou. Então, eu vou arredondar para 70. Entendido, gente? Agora eu tenho o número 203. E tenho agora que arredondar a dezena desse número 203. Qual o número seguinte? É o número 3. Então, é um número menor do que 5. Então, tenho que arredondar para menos. Então, se eu tirar aqui esse 3, qual o número que eu vou ter, minha gente? É o número 200. Então, eu arredondo para 200, porque o 3 é menor do que 5. Então, é para menos. Certinho? Vamos à segunda questão. Arredonde para a ordem da centena mais próxima. Agora já pedi centena, já marquei os números que estão na ordem da centena aqui e vou observar o número posterior. Eu tenho o número 6 como ponto de partida. E qual o número que é posterior ao 6? É o 7. Então, o 7 é maior do que 5. Quando o número é maior, eu tenho que ir para a centena maior, mais próxima desse número. Qual a centena maior aqui, mais próxima desse número? É 700 ou 600? Já que o número posterior é 7. Então, vou arredondar para 700, que é a centena maior. Observe, aqui eu estou trabalhando com dezena e aqui com centena. Por isso que eu arredondo a partir desse número aqui, certinho? Vamos agora para a letra B, que eu tenho 318. Marquei aqui a centena. Qual o número posterior? É o número 1, que é um número menor do que 5. Então, eu tenho que arredondar agora para menos, para centena mais próxima de 300. É 300 ou 400 a mais próxima? É 300, né, gente? Eu tenho que arredondar para menos. Então, observando essas regras, vocês podem fazer tranquilamente a letra C e D da questão 1 e a letra C e D da questão 2. Pausem o vídeo, assistam novamente, leiam as regrinhas que eu tenho certeza que vocês vão acertar. Beijo, quinto ano, saudade de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!